Recanto Espírita apresenta Estudando André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todas. Mais uma vez estamos aqui presentes para o nosso estudo da obra de André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier, e estudando, ou começando a estudar o livro Obreiros da Vida Eterna. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos abrir então com uma prece. E eu convido aqueles que possam a fechar os seus olhos, acalmar as vossas mentes, os vossos corações, e elevar o seu pensamento a Jesus, nosso querido Mestre, a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade benfeitora aqui presente conosco. Pedimos, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos nessa plataforma digital, para que a espiritualidade possa abrir o nosso entendimento nesses textos, para estes textos que nós iremos ler, para que possamos entender, captar o verdadeiro sentido, significado dessas palavras impressas no papel, e que nós possamos, assim, aprender mais sobre a vida espiritual, a vida eterna, a qual nós todos um dia iremos retornar, pois é a nossa pátria verdadeira, a pátria espiritual. E assim, agraciados mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado, pedimos então autorização para darmos início a mais esse estudo. Que assim seja. Muito bem? Então, a gente começa sempre com o resumo, né, da semana anterior. E eu preparei aqui um slidezinho que eu vou compartilhar. Sim. Legal. Sim. Então, esse foi o resumo que a nossa querida Suzy faz toda semana, né? Eu só coloquei aí. Então, só para a gente se localizar, a gente está no capítulo 3, né? Que é quando o sublime visitante chega. Então, para a gente localizar, semana passada nós estudamos o seguinte. Reunidos em um salão iluminado, encontravam-se todos à espera do visitante. À frente estava plasmada uma tela cristalina, semelhante a um gabinete. O diretor do espaço da casa conduziu a atenção e o pensamento de todos de forma organizada, para que juntos formassem uma paisagem como presente ao sublime visitante. Essa imagem iria personificar paz, tranquilidade e vida, na forma visível de árvore, águas mansas e vegetação verdejante. Após a primeira tentativa, André percebe que concluiu a mentalização de forma prática e racional, criando efetivamente uma imagem que, embora bonita aos olhos, despossuía ainda vida, no que o orientador solicita nova visualização com mais esforços nos detalhes. Na segunda tentativa, André, juntamente com os demais, acessa o sentimento, rememorando seus momentos quando encarnado, recebendo flores da esposa e filhos. Consegue ver e sentir em cor e detalhes formosos. E assim, o quadro é concluído. O quadro estava tão vivo que ele quase acessa portal de encontro com a família terrestre, mas é interrompido pelo olhar reajustador de Jerônimo. Após a elevada prece de Cornélio, o quadro, tomado de luz e vida, se torna a porta de acesso do mensageiro celeste. Legal, então esse daqui foi onde nós paramos na semana passada, né? Vocês já estão lembrando, aquelas que estiveram aqui conosco, já estão lembrando mais ou menos de onde é que onde nós nos encontramos no capítulo? Sim. Legal. Então vou trazer agora o livro. E eu acho que é sempre importante a gente ler um pouquinho antes, né, do que aonde a gente parou, na verdade, para que a gente possa só fazer se localizar novamente, né? Então, a gente parou, vou mostrar aqui vocês. Então, a gente parou aqui, ó, no Venerável Asclépios, ser conosco. Mas eu acho que se a gente voltar só um pouquinho aqui no Cornélio, só para a gente se relocalizar. Quem gostaria de ler, então?
Posso ler. Então, leia para nós, por favor, Fabiana. Tá bom. Tá, então eu vou me basear pelo que está aqui, porque eu não estou com o livro aberto, tá? Sim. Você consegue ver o que está na tela? Consigo. Uhum. Então, por favor. Então tá. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Via-se-lhe apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado o cordão atado à cinta. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente. Venerável Asclépios, se conosco. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Ouvimo-no sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verso do admirável mensageiro, que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, cala-nos na alma de modo intraduzível e acorda-nos o Espírito Eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Fabiana, vamos parar aqui, vamos dar uma comentada no que a gente leu. Você quer falar alguma coisa desse texto que você leu? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para comentar, porque eu não assisti a aula passada, não foi passado nenhum link, né? Tudo bem. Não tem problema nenhum. Então, só para a gente se localizar novamente e voltando para aquele resuminho, essa é a hora que o visitante do plano superior aparece, que é o visitante que eles estavam esperando já lá desde o finalzinho do capítulo 2, né? Acho que, na verdade, no começo do capítulo 2, eles já estavam cientes, se eu não me engano, se não me falha a memória, desse visitante. E a maneira como ele apareceu foi muito interessante, porque eles tiveram que plasmar o ambiente de uma forma para que esse emissário pudesse aparecer. Eu não sei se você já ouviu falar das reuniões de materialização de espíritos, que eram muito frequentes no Brasil até alguns anos atrás, e o doutor Paulo César Frutuoso é um dos que mais fala sobre isso, e eles têm a cabine onde fica o médium, né, de efeitos físicos, e de lá, de dentro dessa cabine, dentro de todas as condições necessárias, né, seguidas, eles, o espírito sai materializado. Então, para mim, para entender mais ou menos o que aconteceu ali, foi mais ou menos isso, pelo que a gente já leu anteriormente, né? Eles tinham ali uma cabine que cabia 3 pessoas, que foi colocada nessa sala, e eles plasmaram dentro dessa cabine todas, tipo uma paisagem, e dessa paisagem foi impregnada de energias, né, espirituais tão santas, vamos assim dizer,
Uhum. que agiu como um portal de entrada para esse irmão, ok? Então é mais ou menos isso. Então ele já saiu dali, né? E o interessante que eu acho nesse capítulo é que, como a gente vê, ele saiu, ele saudou os ali presentes, né? Esse emissário, Eclésios, se eu não me engano, o nome dele, mas André Luiz não fala o que ele falou. Tá ali, né? Ele não fala. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Ou seja, na minha concepção, e eu estava pensando sobre isso, o que esse irmão deve ter falado deve ter sido assim de uma natureza espiritual tão elevada que eu acho que não teria nem como colocar em palavras, ou as palavras que o André talvez encontrasse ficariam ainda muito aquém de poder transmitir, né, o significado real da mensagem, né? Então a gente vai perceber, sendo aqui mais para frente, que, que é no que toca a esse emissário, né, esse irmão, ele muito pouco se vê da fala dele. A Gilmara quer falar. Pode falar, Gilmara. Quando você estava falando aí, me veio duas coisas aqui na cabeça. Será que ele chegou a falar e verbalizar? Ou será que foi uma troca que a gente ainda nem entende como que foi a reunião? Entendeu? Para ele tentar explicar que aquilo, que ninguém falava nada, mas que todo mundo estava ouvindo a mesma coisa, sabe assim? Sei lá, me veio isso na cabeça. Sim, sim. O Não, jeito deles se comunicarem, talvez, mesmo se ele colocasse no papel, a gente não ia entender ou fazer ideia do que uhum, era, né? uhum. E a outra coisa que me veio aqui agora, é engraçado, né? Que isso eu não pensei antes. Na hora deles fazerem essa caixa e plasmar e colocar todas as coisas ali, me veio agora tão forte. Quando a gente faz o evangelho no lar, isso é um trabalhinho, porque a gente põe a luz na nossa casa para criar um portal, uma conexão, uma doação de alguma coisa para ser trabalhado. Porque quando nós fazemos o evangelho no lar e a gente vibra e doa aquela luzinha que foi criada na nossa casa para os bons espíritos trabalharem, a nossa casa se torna uma caixinha. Não, claro, no nível dessa. É um trabalhinho formiguinha, vamos dizer assim, mas já é uma preparação, né? Com certeza, né? E foi bem mesmo isso que você falou. Até eles lá, né? Como nós vimos no capítulo anterior, para poder criar todo esse ambiente, tiveram que filtrar e policiar os pensamentos de maneira muito acirrada, né? Para poder eles elevarem a vibração deles no mais alto, né? Para facilitar a chegada desse irmão do plano superior. E a mesma coisa somos nós quando fazemos o evangelho no lar, né? Nós também sentamos e elevamos o nosso pensamento, as nossas vibrações com o mais alto, né? Então, com certeza, vira ali um foco de luz, né? E isso atrai, né? E traz para dentro das nossas casas, dos nossos lares, os espíritos benfeitores que estão, né? A serviço do trabalho do bem, né? Com certeza. E agora, no que você falou na questão da comunicação deles, realmente, a gente só pode ir pelo que André Luiz nos diz, né? Mas ele diz aqui que o emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e em seguida nos dirigir-nos a palavra. Então a gente só pode, né? Que eles se comunicaram da maneira como nós nos comunicamos agora, através da fala. Mas, claro, nada talvez impediriam deles se comunicarem pelo pensamento, né? Como nós sabemos que também é uma forma usual de comunicação entre os espíritos, né? Vamos continuar, então? Vou trazer aqui para baixo. Você pode continuar para nós, Fabiana, por favor? Posso. Obrigado. Ao abençoar-nos, ao término da maravilhosa locução, irradiavam-se de uma destra muito alva pequeninos focos de luz, em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fonte, fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem
absorve, feliz, vigorosos e renovadores alentes de vida. Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigia-lhe a palavra e indagou humilde se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhe algumas solicitações. O arauto celeste aqueceu, sorrindo, num gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. A irmã Senfrônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. Eu tive a sensação que é como se eles estivessem recebendo um passe, é isso? Não, na verdade, eles estão prestes a vir a crosta para trabalho de ajuda a 5 irmãos que estão para desencarnar, mas que são ligados ao nosso lar. Então, eles estão, sabe, recebendo as últimas orientações, recebendo as últimas falas no plano espiritual antes de chegarem à crosta. Então, eles estão nesse lugar, na sala da bênção, né? Para receber, para ouvir esse irmão, né? Um dos foi acho que eu, se eu não me engano, esse vai ser o último pessoa que eles vão ouvir antes de vir para a crosta. E então eles estão recebendo, tipo, sabe, aquelas orientações, aquelas indicações e uma palavra de ânimo, né, para o trabalho, porque o trabalho é sempre árduo, né? Certo, tá. Posso continuar? Por favor. Venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo, experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos, que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços, através de maldades sem conto, inegavelmente não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias no trabalho de resistência cristã. Exercendo funções de colaboradora nessa expedição de socorro que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem, mas não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Após curto silêncio, que ninguém se atreveu a interromper, a consulente concluiu perguntando: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Porque palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha. De alma voltada para o nosso dever, aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. Vimos, então, o inesperado. O mensageiro ouviu, paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica, e depois que Senfrônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia de modo intencional, e abriu-se à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto nem mais educativo. Bom, acho que dá para falar bastante coisa aqui nessa primeira pergunta da nossa irmã Semprônia, né? Porque
parafraseando, né? Às vezes a gente que está no trabalho e seja ele qual for, né? Mas vamos dizer, principalmente no trabalho do bem, no trabalho espiritual, né? E às vezes a gente se sente atacado, se sente menosprezado, se sente, né? Ah, mas ninguém liga para mim, ninguém, né? Olha, todo mundo, né? Só fala mal de mim, sempre, ninguém nunca está satisfeito. Eu estou dando aqui o meu melhor. Por exemplo, né? Estou parafraseando, claro que não foi isso que ela falou, mas ela estava ali, a Semprônia estava falando dos irmãos e das irmãs, né? Que estão no trabalho e mais que, né? Tem que tolerar o sarcasmo, né? Contínuo de adversários gratuitos que lhe ofendem, atacando-lhe os melhores esforços através das maldades. E elas não cedem, mas, pô, ninguém é de ferro, né? Pelo amor de Deus, né? O que a gente pode fazer? Né? E aí vem a resposta, né, desse amado irmão. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Não vou dizer que é um tapa na cara, porque um espírito elevado nunca ia fazer isso, né? Mas foi assim, talvez assim uma chamada de atenção para todos nós, né? Em vez da gente talvez olhar, ficar pensando, se fazendo de coitadinhos, talvez se a gente amasse um pouco mais o próximo, né, a gente não sofreria tanto. Se nós talvez não puséssemos as nossas expectativas lá no alto, né? Eu vou fazer isso, mas eu espero que alguém, né, note, eu espero que alguém fale alguma coisa. Aí ninguém fala nada, pronto, já fiquei tudo chateado, porque ninguém disse nada, eu fiz e ninguém falou nada. Pô, mas será que eu estou fazendo pelo amor ou só pelos louros da glória, né? Então, são questões que enquanto você estava lendo, eu estava pensando nessas questões. Agora, não sei se vocês pensarem em alguma outra, eu gostaria de falar alguma coisa. José, você chegou atrasado, meu amigo. Quer falar alguma coisa? Vou te colocar debaixo do holoforte agora. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Eu vou ter que assistir aí o vídeo depois para... Eu queria saber, estava ansioso aí para a continuação aí desse capítulo. Aí eu tenho um comentário e uma pergunta. Anda lá. Então, assim, a moça está falando das irmãs, né, que estão na costa terrestre, que precisam de uma palavra de consolo e motivação. Então, esse grupo que vai descer a crosta, então, ele vai para os encarnados, e não porque na última conversa, no nosso último estudo, a gente achava, ou pelo menos eu achei, que os espíritos benfeitores iam resgatar espíritos que estavam em situações de perigo, situações não boas, mas não, estão indo ajudar pessoas encarnadas, é isso? O grupo de André Luiz está vindo, né, para a Terra para ajudar no processo de desencarne desses cinco irmãos. Só que né, lembrou, né? Só que na mesma sala, assistindo lá com eles, tem também mais 2 grupos, né? Acho que são 12 pessoas no total. Então tem mais 2 grupos. E o grupo dessa Semprônia, ela tem uma outra missão, que não é a mesma de André Luiz. Entendeu? Então, eles estão todos... São 3 grupos de trabalho, né? São 3 grupos de exploração que vão vir à Terra, cada um com a sua missão, cada um com o seu trabalho específico, né? Então, por isso que a Semprônia colocou essa pergunta, porque tem a ver com o trabalho dela, com o trabalho com que ela vai desenvolver aqui na Terra, né? E o comentário, muito obrigado. Era a minha pergunta. Não, legal. Um comentário que eu tenho é essa casa aí, ó. Ele fala ali, ó, lendo o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Eu vejo aí, mais uma vez, a importância de lermos a Bíblia, né? Eu vejo que muitos espíritas não leem a Bíblia, poucos, né? Agora, recentemente, pelo menos essa impressão que eu tenho, eu vejo o pessoal, né? Tem um rapaz lá do interior de São Paulo, que parece com o Haroldo Dutra, mas o pessoal até fala que é irmão dele, esqueci o nome dele. Pedro, Haroldo Dutra, o professor
Severino também, que fazem o estudo do Evangelho, faz o estudo não apenas do Novo Testamento, mas do Velho Testamento, para entendermos melhor, né, a vida de Jesus. Então, assim, eu queria pontuar isso, que é importante termos, como cristãos, lermos os livros que falam de Jesus, né? Quem é o único livro que fala da vida de Jesus ali, a primeira delas foi a Bíblia, né? Então, ali tem um relato de pessoas que conviveram com Jesus. Sim, Então, sim. e eu acho que é importante isso. E aí, ali no mundo espiritual, o pessoal lendo, né? Eu lembrei também de uma ocasião que me contaram, não li, me contaram, de um relato que o Chico Xavier estava fazendo um trabalho lá com o Emmanuel, né? E em um certo dia e hora, mas em um determinado dia, naquela hora, o Emmanuel não ia poder estar presente, porque ele ia participar de um workshop ou de um estudo avançado das escrituras sagradas, que eram os evangelhos, né, os 4 evangelhos escritos, né, pelos apóstolos de Jesus. Então, vendo a importância de lermos a Bíblia. Essa era só o que eu queria comentar. Sim. Eu acho que está certo. Acho que é importante ler a Bíblia também. E eu vim da religião protestante, então eu costumava ler a Bíblia, sinceramente, já há muito tempo que eu não pego a Bíblia para ler, mas ainda me lembro de muitas das passagens e muitas coisas, mas acho que realmente não temos nada a perder em ler a Bíblia. Eu gosto do, do, do Espiritismo, para mim, como ex-evangélico, vamos assim dizer, né? Na verdade, eu sou cristão, não existe esse negócio de ex-evangélico, eu sou cristão, a minha fé, ela aumentou, ela não mudou, ela aumentou. Então, eu me considero a mesma pessoa. Espírita, evangélico, são só, né, labels, né? São só coisas que nós nos chamamos. Anyway, esse não é o ponto. O ponto que eu quero dizer o que eu acho legal no Espiritismo é que o Espiritismo, em relação à Bíblia, ele traz os bastidores. A Bíblia é a versão, vamos assim dizer, oficial, né, dos homens. O que aconteceu isso, aquilo assim, com os homens. Bíblia, o Espiritismo, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, as histórias, né, dos mesmos fatos que aconteceram por uma visão espiritual, né, é o que eu acho que enriquece a obra no contexto geral, né, Bíblia e Espiritismo. Então, para mim, é muito enriquecedor saber. Eu já tenho a vertente da Bíblia, agora aprendendo a vertente espírita. Ok, vamos continuar então. A não ser que alguém queira falar mais alguma coisa. Você quer continuar, Fabiana? Ou quer passar a bola? Se quiser passar a bola, não tem problema. O José chegou, pode passar a bola. José, você quer continuar a ler, José? Eu faço. Você passa? A Fabiana passa a bola. José, você quer continuar a ler, meu amigo? Vocês estão me vendo aí? O que aconteceu? Eu cheguei Sim, agora. tô te vendo. Não é melhor alguém ler, aí que eu cheguei agora, estou ainda toda Pode ler. adrenalina. Eu faço assim, você lê, eu não te peço para comentar, tá bom? Melhor alguém ler, porque ainda estou na adrenalina. Eu posso ler, Tá então. bom, então. Eu não me importo. Então vai. Tá legal. Obrigado, José. Pode ir? Obrigado, vamos. Pode sim, por favor. Decorridos alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente: Compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. A síntese verbal condensava explicações que somente seriam razoáveis em compactos discursos. A meu ver, não obstante a beleza e edificação do ensino recolhido, o método não recomendava a extensão de perguntas de nosso lado, mas o irmão Raimundo, do grupo socorrista dedicado à assistência aos loucos, tomou a iniciativa e interrogou: Tolerante amigo, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa?
interessando a órbita de nossos deveres, juntos dos desequilibrados mentais da crosta terrestre, venho assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Estimam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, dão grande apreço ao individualismo inferior que desconsideram o esforço alheio, por mais nobilitante que seja esse. Quase sempre entregam-se a rixas infindáveis e gastam o tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas uns dos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que lhes não dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitável orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior e tivemos, ante os olhos, outro pergaminho com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Permaneceu Raimundo na expectativa, figurando-se-nos não haver interpretado a advertência quanto devia, mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo, e auxilia aos nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com algum desapontamento: aproveitarei a lição. Novo silêncio verificou-se entre nós. A irmã Luciana, porém, que nos integrava o pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou across em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos admirados o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Algo confundida, Luciana observou, reverente: compreendo. O evangelho aplicado, comentou o mensageiro, delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Fez-se de novo extrema quietude na Câmara. Talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquirido na crosta planetária, não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Rolavam instantes pesados, quando observamos a gentileza e sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção, notando que Semprônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade, Cornélio inquiriu de Asclépios, como se fora mero aprendiz: que fazer para conservar a alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade?
O mensageiro contemplou-o num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Em seguida falou jovial. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão que jamais deveremos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humilde. Ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorreram minutos sem que os demais utilizassem a palavra. Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável. À medida que nos integramos nas nossas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Logo após, abençoou-nos, carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Vamos dar uma paradinha aqui, Val? Uhum. Você quer comentar alguma coisa? Porque a gente leu, teve até um pouco, bastante dessa vez. Você quer falar alguma coisa? Ai, meu Deus, tem tanto para falar, né? Tem tanta coisa aqui que... Ai, quando eu tô lendo essas passagens, mais e mais eu fico pensando, meu Deus, eu ainda tô com o rabo enroscado lá na árvore, lá que nem um macaquinho nesse processo de evolução. Só começando por aí. Você, eu e acho que todo mundo, viu, Val? Porque realmente... Só o fato deles comentarem, né, como eles fazem as perguntas e gostariam de ter umas respostas mais elaboradas e o mentor ali deles, né, essa pessoa que está auxiliando, dando as respostas bíblicas bem direta e eles já dizendo que não apreciando muito, né, só mostrar a diferença de evolução entre um nível e o outro. Tem tanta coisa para falar, nem sei se voltar mais. Quando eu comecei a ler, um pouquinho antes de, após o José tá fazendo comentário, o que eu estava pensando aqui também, por exemplo, é que estava falando lá, nos alertando, né, amai os vossos inimigos e toda aquela sentença lá, eu fiquei pensando, meu Deus, como é difícil, né, porque a gente passa por situações até que não tão difíceis, né? Mas imagina aquelas pessoas que estão envolvidas lá na guerra, por exemplo, que estão milhares de pessoas morrendo de fome e tudo mais, né? Assim, sujeitas a condições deploráveis mesmo, e ter que bem dizer o inimigo, né? Praticamente está falando lá bem dizer, os que maldizem e tudo mais, ou até mesmo pessoas assim que tiveram pessoas assassinadas na família. Imagina o tanto que deve ser difícil, né, de passar por uma situação dessa. Às vezes a gente tem alguém no trabalho que dá uma rasteira na gente, qualquer coisa a gente já fica indignado. Outro dia mesmo, estava no mercado, a mulher tacou o carrinho nas minhas pernas e eu fiquei tanta raiva dela que eu queria já dar uns tapas. Aí fiquei pensando, meu Deus, né, como que a gente pode ser tão, assim, emocional e se deixar levar por sentimentos tão baixos, tão facilmente? Difícil. É um eterno aprendizado, né? Domar as nossas maledicências, as nossas más inclinações, né? E pensar nessas mensagens que esse irmão, né, Asclépios, trouxe para esses nossos outros irmãos, né? Trazendo da Bíblia. Mas se a gente for analisar, não é nem tanto decorar a Bíblia, é ver a essência. A essência, o que é? É o amor, né? O amor ao próximo, é a compaixão, é o estender os braços, né? É enxergar o outro, né? Claro que é difícil, não vou dizer, não me engane, não vou enganar ninguém, não é fácil. Não é não, porque nós ainda carregamos as nossas
velhas atitudes, as nossas velhas tendências, né? E eu falo de mim, né? Eu sei exatamente onde é que, né? Onde é que eu falho e sei exatamente onde é que eu tenho que trabalhar. E todo dia é um trabalho, né? Todo dia é mais uma oportunidade que nós temos para trabalharmos, né? Nessas pequenas questões, né? Que são tão desafiadoras para nós todos. Eu, olhando aqui, eu estava pensando que uma hora aqui no texto que André Luiz fala a respeito de que o silêncio era pesado. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, o silêncio era pesado, mas por que esse silêncio era pesado, né? Por que havia esse entrave assim para falar com esse espírito, né, que estava ali para orientar eles, né? E me fez lembrar de uma situação que, olha, foi assim, a situação que até hoje, na minha vivência espírita, foi a que mais marcou a minha vida. Eu vou explicar um pouco, vou explicar para vocês. Quando eu fui ao Brasil da última vez, no ano passado, a gente foi no centro espírita do Serginho, do Sérgio Cerci, e ele não estava lá. O Sérgio Cerci, para quem não conhece, é um médium de curas espirituais. Mas tinham lá outros médios que são da equipe, né, dele, e que estavam lá no trabalho de cura espiritual. Então a gente estava lá, ajudando eles. Então eu trabalhei, eu e a Thaís, nós trabalhamos o dia todo. Olha, a gente chegou lá às 8 da manhã, fomos sair às 6 da tarde. Mas ali, o dia todo trabalhando com o médium e o espírito do Dr. Ludwig, nas curas espirituais. Eu segurando a bandejinha, às vezes a Thaisa, ou depois vinha outra pessoa, e a bandejinha com o algodão, e o iodo, e o álcool, sabe? Que é o que eles usam para fazer as cirurgias espirituais. Não tem mais aquilo de, como tinha de Arigó, né? De pegar a navalha cega e cortar, né, a pessoa, porque nós já passamos essa fase, nós não precisamos mais disso, né? Não vou dizer que ainda não exista, né? Mas essa fase vou colocar entre aspas, tá? Do sensacionalismo, porque serviu para aquela época porque era para chamar a atenção, né? Para ver, olha, tá aqui acontecendo alguma coisa que humanamente nós não podemos explicar, mas que tem uma explicação. Que era a explicação qual que era? O trabalho dos benfeitores espirituais, né? Anyway, e olha, eu sei que eu fiquei ali o dia todo trabalhando com aquele espírito, conversando com ele, fazendo perguntas, e ele respondia. Olha, eu saí de lá, assim, sabe? Que nem você falou agora, Val. Eu saí de lá e falei assim, nossa, realmente, eu sou o macaquinho com o rabo enrolado no galho da árvore, porque o trabalho que aquele espírito fez, o trabalho que ele fez e as elucidações dele, olha, me colocou assim em contato com uma esfera assim tão alta que foi impossível para mim não me sentir contagiado com tanta plenitude. Então, eu estou aqui imaginando esses irmãos estão assim, tipo, meio pasmos também, não, de certa maneira. Porque você olha esse irmão de um plano elevado, maior, só a presença dele já irradia. Só a presença dele já te contamina. Só a presença dele já diz assim, é aqui que você também pode chegar. Você está nessa caminhada para isso também. É difícil agora. Tá difícil, mas não é impossível. Eu cheguei. Você pode chegar também. Então, isso deu-me naquele momento, e tem me dado ainda, dos meus momentos mais difíceis, quando eu tenho, né, os momentos de dúvida, os momentos de incerteza, eu tento buscar em mim aquele sentimento de novo para me dar a força para eu continuar na caminhada, né? Na caminhada do bem, na caminhada do amor ao próximo, porque foi como você falou, às vezes a gente quer, né, sai xingando todo mundo, né? Mas, então, é a questão do pensamento, é a questão de nós continuarmos trabalhando as nossas vicissitudes, de nós olharmos para o interior, para nós elevarmos nosso pensamento, fazermos as nossas orações, e o quanto mais a gente se sintoniza com o alto, mais o alto se sintoniza com a gente.
Então, eu achei muito interessante esse contato deles com esse irmão, né, desse plano superior. Eu acho que eu já falei demais. Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum comentário, algum pensamento, alguma ideia, esses trechos trouxe alguma de volta à memória, alguma experiência? Ariane, você está muito quietinha hoje, Ariane. O que se passa? Tô só escutando, tô aqui, tô aqui nos bastidores, mas tá tudo bem. Ok, então tá bom. Jomara, quer falar alguma coisa? Acho que você colocou bem, a Val também. Cada um de nós tem uma história que a gente se sente dessa maneira, né? Mas também eu acho que é bem legal da gente ver e que, que até eles lá em cima, os grupos que estudam, passam por coisas parecidas, pelas mesmas frustrações, pelas mesmas coisas, têm perguntas parecidas com a nossa, né? E a resposta é sempre a mesma, continua trabalhando. É, Dá o seu melhor e vai fundo aí, que é desse jeito mesmo. Verdade. É claro que é claro que lá, né, no plano espiritual, eles têm talvez uma visão assim um pouquinho mais clara do que a gente tem aqui embaixo, né? A matéria, esse corpo, né, ainda é um filtro muito grosso que impede muita coisa, né, da gente ver, sentir muita coisa. Imagina se a gente pudesse, né, ver mais claramente, talvez, os espíritos. Não, eles sentem em menos intensidade que a gente, porque já deu uma evoluidinha, né? Já evoluiu, já tá em outro nível. Então, talvez não é igual nós aqui agora. O ação e reação, que é aquela coisa no ato ali, né? É. Mas eles também têm essas perguntas que às vezes a gente se faz aqui, né? Tô fazendo certo, tá indo certo, tá, é desse jeito, mas estamos triste, sabe? Você fala alguma coisa aí que a gente. E não é a mesma coisa, vai fundo que tá bem. É desse jeito mesmo. Continua. Continua trabalhando no bem, verdade. Uhum. Ok, gente. Mais alguém? Eu acho que a gente vai ficar por aqui, viu? Porque falta só 5 minutinhos, 4 minutinhos agora, na verdade. E aí eu achei que a gente ia conseguir acabar esse capítulo hoje, mas não vai dar. Não vai ser hoje. Mas não tem problema, a gente volta semana que vem. Ok, então, quem gostaria de fazer a oração, a prece de encerramento para nós? Não pode ser eu, já fiz a abertura, hein? Preciso de um voluntário agora. Ninguém? Meu Deus do céu, mas as irmãs e irmãos estão. Tá difícil hoje, hein? Tá todo mundo na prova. Tá bom, eu faço então. Eu faço a prece. Então vamos fechar mais uma vez os nossos olhos. Agradecer a Deus por esses momentos nos quais passamos aqui juntos. Agraciados pelos sinceros ensinamentos desses irmãos, por André Luiz, que a tudo catalogou, que a tudo escreveu, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Agraciados também que somos pelos ensinamentos de Jesus, o nosso Mestre, que há 2000 anos atrás tanto nos ensinou, tanto nos deixou, tanto nos mostrou. E que a maior prova da sua provação, da sua caminhada nesta terra, foi o amor, foi a entrega, e que possamos nós outros, a cada dia, trabalhar nas nossas más tendências,
eliminando o egoísmo que todos carregamos dentro de nós, e que possamos a cada dia amar um pouquinho mais ao nosso próximo, a ser caridoso, a ter a compaixão, a enxergar o nosso próximo como membro da nossa família espiritual, a enxergar o nosso próximo como nosso irmão, como a nossa irmã. E assim, sendo hoje melhores que somos ontem, e amanhã ainda melhores do que somos hoje, sejamos também, para aqueles em sofrimento, um porto seguro, não para o nosso engrandecimento, mas sim para a glória de Deus. E que possamos trazer alento aos sofredores, a cura aos doentes e tudo mais que os nossos irmãos precisam em seus momentos de necessidade. Ser conosco no decorrer dessa noite e dessa semana, e que possamos, daqui a 7 dias, estar presentes aqui mais uma vez para esse estudo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.